Oi, gente! Boa noite, povo de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. O tempo todo Deus é bom, amém? Deus é tremendo, é maravilhoso. A palavra de Deus ela vem para nos dar vida e vida em abundância, né? E saúde, força, coragem, né? Esperança. Que dias melhores virão se nós confiar no Senhor, né? E Deus é tremendo, é bondoso, Ele é misericordioso, Ele quer nos ajudar. O Pai é cuidadoso, Ele cuida de nós, Ele sabe da nossa necessidade. O Pai nos acolhe com palavra de conforto, de carinho, né? De aconchego, porque é um Pai que se preocupa com seus filhos. Deus, Ele se preocupa conosco. É nós que deixamos Deus de lado, porque nós estamos tão focados nas coisas, nos problemas do dia a dia, nas situações que a gente fica, nós deixamos Deus de lado. Nós queremos resolver nossos problemas, nossa luta diária sozinhos, mas sozinhos não somos nada, não podemos nada. Quem pode é Deus. É Deus que nos ajuda. Mesmo você não pedindo, Ele está te ajudando, porque Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, né? O comando, o domínio é dele, né? Então Deus, Ele controla todas as coisas, né? Nada foge do comando de Deus, né? Então Ele sabe o que faz, amém? Essa é a confiança que nós temos que ser o Senhor, porque Deus é fiel a nós. Nós não somos fiel a Deus, amém? Nós falhamos, mas Deus não falha, Ele nunca falha. Nosso Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, Ele nunca falha. Deus nunca falha, amém? Você tem que ter essa certeza no seu coração. Pode você estar passando uma tempestade, uma dificuldade, uma escassez, seja o que for, a doença, seja o que for. Deus não falha. Tudo que acontece tem um propósito, né? A dor tem um propósito. As situações que nós levamos para o deserto, nós estamos na área, nesse deserto, significa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, as pessoas têm gente que não gosta que fale essa frase, mas foi no deserto que Deus deu a maior das maiores vitórias para o teu povo. Você pode ver lá em Moisés, Deus tirou mais de 1000 pessoas do Egito. Você atravessou o mar, abriu um caminho do mar para o povo passar, exterminou todo o deserto do inimigo. Agora tem vitória do que essa? Nunca foi vista até hoje. É uma vitória enorme. Deus sobre todos nós, sobre tudo que há. Deus mostrou que o domínio, o poder é dele. Como ele mandou as pragas para o Egito, fez os seus sinais lá, as suas maravilhas dentro do povo. Vou ver que quem manda é Deus. Então, não é homem. Mas você pode ver que as pessoas têm uma mania agora de falar: que o presidente fulano lá manda. Não manda nada. Ele só manda até o tempo que Deus quer te deixar ele lá. O dia que Deus queria tirar de lá, ele arranca ele de lá. Que não aconteceu com o presidente. A gente pode falar, nem vou falar de política, mas ficava falando que aquele homem era terrível, não sei o que, nunca ninguém, foi lá o outro presidente foi lá e tirou ele de lá. Então a gente pode dizer que nada, a gente pode ver no rei da Babilônia, né? O rei Zedequias, né? Acho que é o Zedequias, se eu não me lembro da história, acho que é muita coisa, acho que é o Zedequias, que ele não queria ceder, né? O rei da Babilônia, eles estavam adorando a Deus, não estavam fazendo tudo que Deus não estava agradando a Deus. Jeremias falava, foi lá, falou pro rei se humilhar, né? Que o rei da Babilônia não quis humilhar, então ele foi tentar fugir pro outro portão. Aí pegou, matou ele, furou os olhos dos filhos dele. Isso aqui que é desobediência, né? Então a Deus, né? Desobedece a Deus, quer fazer, passar por diante de Deus, e Deus, ele, quando ele vem com tudo, né? Ele manda já o profeta, vai lá, fala para aquele povo lá, se arrepender logo, porque eu vou chegar lá. Então Deus quer que não se arrependa, né? Se não chegar, não chega, né? Tem que se arrepender, amém? Tem que fazer as coisas erradas, tem que pedir perdão para Deus. Se você fez errar, nós vamos errar. Ninguém tá perdendo santidade aqui, que ninguém é santo, tá? Mas quando você fez uma coisa errada, já vai lá e peça perdão para Deus. Pai, me perdoa. A minha fraqueza, eu vou falar a verdade, eu acho que quando nós pecamos, é sempre dá a impressão que é uma deficiência, né? É uma coisa que a gente fica pecando e fica naquele negócio que vai se arrastando, né? É uma deficiência nossa, é propício a pecar, né? Basta uma coisinha, já estamos pecando. Aí a gente fica doido, quando Deus só cura nós, quando a gente vai para Deus, Deus cura nós essa doença. Porque a gente se liberta daquilo que estava nos prendendo, que é o pecado, né? Então eu acho que é uma deficiência nossa mesmo, né? A gente fala que deficiência dá um síndrome de não sei o que, caracteriza uma pessoa que tem um problema, né? Mas acho que a maior das deficiências que nós temos é a nossa mesmo, da tendência de pecar, de não dar dentro do mandamento da palavra de Deus. E essa palavra que Deus falou hoje, sobre essa palavra, olha só como o Espírito Santo está tocando, que o Espírito Santo se mova nesse momento, fale conosco, nosso coração, que venha sobre nossas vidas, traga esclarecimento para a nossa vida, né? Iluminando a nossa vida para que nós possamos estar dentro da vontade do Senhor, né? Fazendo a vontade de Deus, porque Deus, Ele é tremendo e maravilhoso, amém?
E Deus, o que Ele fala para nós é sempre um ensinamento para a gente estar refletindo o que Ele está falando, né? É tempo de refletir. Não é tempo da gente brincar, não. É tempo da gente refletir o que Deus está falando, porque Deus, Ele sempre tem uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, de esperança para nossas vidas. Porque Deus, Ele quer o melhor dos seus filhos. A gente que acha que não, mas o pai não... A gente passa toda coisa, como é que Deus não esquece seus filhos? Não, Deus jamais esquece seus filhos. Nós que esquecemos de Deus, porque nós colocamos tudo na vida de Deus, menos Deus, né? Queremos tudo e menos Deus. A gente deixa Deus de fora. Como você vai viver sem Deus? Não tem como viver sem Deus. Quem é que vive sem Deus? Quem é que vive sem Deus? Não pode viver sem Deus, não tem como viver sem Deus, né? Deus é o nosso ar que alimentamos, é essencial para a nossa vida. Se você ficar sem respirar um dia, você faz o quê? Você fica sufocado? E se você deixa esse ar parar, você não morre? Por falta de oxigênio, né? No seu sangue, no seu cérebro, você perde o ar, a vida, você respira, né? O sopro, né? Então você precisa de Deus. Sem Deus você não pode nem respirar. Então nós necessitamos de Deus. Mesmo aqueles que não buscam a Deus estão sustentados pela graça de Deus, amém? Amém? Você tem que entender isso. Então aqui, ó, em Deuteronômio, no capítulo 4, o Senhor falou essa palavra para nós hoje, né? De manhã foi postada. No capítulo de Deuteronômio, capítulo 34, no versículo... no versículo... ele falou 31, mas eu vou falar até o 28 para te entender. A palavra diz assim, ó. 28, né? Perdão, 29. Buscar o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? O 30, quando estiveres, esse é o 29, né? Quando estiveres, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29, 30 e 31 que eu escrevi, né? Hoje que o Senhor falou. Mas eu vou ler esse para entender, ó. Se buscar o Senhor todo o teu coração, se buscar o Senhor Deus, eu achará, se você buscar de todo o seu coração, toda a sua alma, Deus está falando. Quando estiver em angústia, todas essas coisas que sobrevieram nos últimos dias, e voltares para o Senhor teu Deus, lhe atendereis a tua voz. O Senhor atenderá a voz da gente. Então o Senhor teu Deus, ele fala assim, não te desamparará. Portanto, Deus, porque Deus é misericordioso, ele não te destruirá. Amém? E nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Ele estava falando que o Moisés foi para ensinar para o povo que eles tinham que guardar a palavra do Senhor, né? E Deus, ele se lembraria da aliança que ele fez com os pais dele, guardar a palavra, o mandamento de Deus, e estar debaixo da palavra do Senhor, andar no caminho do Senhor, porque Deus, todos aqueles que guardam a palavra do Senhor, o Senhor não desampara, não, todas as gerações daqueles que guardam, que confiam no Senhor, amém? Então Deus falou, então se o Senhor teu Deus, ele não te desamparará, ele não te destruirá, porque Deus é misericordioso. Ele não se esquecerá disso que ele fez com os teus pais. Então, se a gente andar debaixo da palavra do Senhor, para Moisés relembrar o povo, Moisés falou assim, ó, você viu o que Deus fez? Ele libertou nós, ele exterminou o exército do inimigo, ele nos livrou da garra do inimigo. Então, você viu o que o Senhor Deus fez? Então, Deus, ele estava explicando aqui o texto, Deus fez isso para que a gente possa entender que Deus, ele pode fazer todas as coisas. Então, o nosso Deus, ele é misericordioso, como ele falou, ele não desampara os seus filhos. Nós somos filhos de Deus, todos nós, né? Só que, claro, aqueles que creem, confiam no Senhor, né, buscam Deus, fazem, né, se batizam, fazem tudo certinho, se convertem, são chamados filhos de Deus. Todos somos, na verdade, né? Mas aqueles que buscam a Deus, né, são chamados de filho do Altíssimo, filho do Senhor, né? Amém? Então, se a gente busca a Deus e a gente crê na palavra do Senhor, todos nós somos filhos de Deus. E aqui, os filhos de Deus são aqueles que confiam na palavra de Deus também. Os filhos do Senhor, de Deus também, confiam no Senhor. Mesmo diante do cenário, do deserto, não deixe de confiar em Deus, mesmo nas suas fraquezas, porque fraquejar nós vamos fraquejar, né? Nós somos humanos, ninguém aqui está postando quem é forte, não. Cair no deslize, tropeçar no caminho, no percurso, vai, porque faz parte também, tudo faz parte, né? A gente sabe que quem sustenta nosso corpo e a nossa vida é Deus, ele acabou de falar. Então ele não vai desamparar os seus filhos,
tá? E Ele sabe que todas as situações do dia a dia, as lutas e o mal que todo dia vem sobre nossas vidas, né? Ele está nos ajudando. Ele vem nos auxiliar. Ele vem nos auxiliar, porque Deus é um Pai cuidadoso. Ele nos ampara os seus filhos. Ele é presente o tempo todo nessa vida, amém? E Ele não vai destruir aqueles que confiam nele. Ele não vai abandonar, não. Deus não é que nem nós, o mundo, que abandona as pessoas. Não, Deus não abandona. Deus, Ele mantém ali, porque Deus quer cuidar. Deus é o Pai que cuida. Ele quer o melhor. Ele é um Deus provedor, né? É um Deus que sabe a necessidade que nós estamos passando, né? Ele proverá sobre nossas vidas aquilo que nós pedimos, quando nós colocamos, confiamos, depositamos a nossa confiança nele, né? Ele vem sobre nossas vidas, vem nos ajudar, amém? Nós temos que pedir ajuda para Deus, não podemos deixar de pedir a Deus. Então Ele é bondoso, a misericórdia do Senhor dura para sempre, né? Deus é misericordioso, né? E Ele não esquece da aliança que Ele fez com os nossos pais. Ele está falando das alianças que Ele fez com o povo, né? Que os antepassados, Ele jurou, no caso de Abraão, toda a descendência. Então Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Deus não mente não, tá? Pode ver, se Ele falou alguma coisa na sua vida, se prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tema, não importa o cenário. Mas hoje eu estou passando nessa situação, imagina. Deus falou que eu vou ter uma empresa, como que eu tô? Hoje eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta. Ó, Deus, Ele faz de repente. Ele não vai te explicar para você como Ele vai fazer. Ele não precisa explicar para ninguém o que vai fazer. Ele é Deus, Ele pode tudo. Se Ele falou, Ele vai cumprir. É só você crer e confiar em Deus, amém? Essa fé, essa você tem que ter, depositar no Senhor. Então, você confiar. E essa palavra tem muito a ver com porque quando Deus fala que Deus é bondoso e misericordioso, nós temos que confiar na palavra dEle, guardar o mandamento dEle, ver debaixo da palavra dEle. É essa palavra que o Salmo 22, eu digo, não pode esquecer. Vamos lá, segunda, Salmo 91, quarta, 23 e sexta, 121, né? Não pode esquecer de saber que esses dias é o dia que eu venho falar da palavra de Deus aqui, e também que o Senhor já tocou na palavra, já de manhã, e também que é o Salmo 23 hoje. O Salmo 23 hoje, no versículo que o Senhor falou, que eu estou acompanhando os versículos, hoje é o Salmo 23, fala do... Perdão, vamos lá. O Salmo fala hoje do... 23, deixa eu lá. Fala dos verdes pastos, né? Hoje é o Salmo, que eu vou acompanhando pelo Salmo, os verdes pastos. O Senhor não passou, não faltará o Salmo, né? 23, Davi. O Salmo que o Davi clamou, diante daquela aflição, ele sabia, tinha esperança em Deus, porque Davi, ele falhou, como todos nós temos falhas, erros, né? E ele sabia que na hora da angústia, daquela situação que Davi era sempre perseguido, né? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas como eu sou perseguido, né? Tanta coisa acontece, mas quem é de Deus é perseguido mesmo, né? Isso incomoda, a pessoa vai se incomoda com a situação que você carrega a presença de Deus. Então, Davi carregava a presença de Deus, e ele tinha amor a Deus, e ele tinha respeito pela palavra, ele temia a Deus, e ele colocava Deus em primeiro lugar, ele sempre colocava o Senhor em primeiro lugar na vida dele, amém? Ele jamais dizia isso, mesmo do zelo dele, ele colocava Deus, né? Então ele é um filho temente a Deus, ele confiava no Senhor, ele colocava esperança, ele sabia que quem poderia vencer aquele inimigo da vida dele, só Deus. Quando ele fazia as coisas erradas, ele refletia, nossa, ele viu que ou ele se arrependia, ele voltava atrás, né? É isso que Deus quer, que Deus se arrepender, porque às vezes nós errados são errados, ele disse que nós não vamos errar. Quem falou que Deus falou que nós vamos errar? Vamos errar, só que nós temos que se arrepender, né? Isso que é importante. E o Salmo fala aqui, o Salmo 23, Davi, ele fala sobre ele fala que o Senhor me passou na faltará. Então, o Senhor me passou na faltará, ele me faz repousar em passo verdejante, no versículo 2, leva para junto das águas de descanso. Então, o Senhor fala que ele é bondoso, misericordioso, ele não desamparará nós, né? Ele está falando, ele nos ensinava, porque ele fez aliança com o nosso Pai. Então, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, a aliança que ele fez para ele, que ele ia cumprir, que ia proteger o Pai, ele vai para a terra, uma terra boa, uma terra que eles estavam já, né? Tudo isso Deus cumpriu e ia cumprir mais de geração em geração, porque a promessa continua sobre toda a nossa geração. Então ele fala que a palavra dele é para toda a geração, aqueles que confiam na palavra dele, guardam o mandamento do Senhor, é para até 1000 gerações. Então você sabe que não é só para você. Você está fazendo bem, está andando debaixo da palavra de Deus, está ouvindo Deus, e tudo que você está fazendo na sua vida, ele vai fazer para todas as suas gerações. Ele está abençoando todas as suas gerações pela obediência. Olha só, olha que coisa linda. Então ele fala aqui no versículo 2, o Senhor, ele me faz repousar, né, o Senhor passou na faltará, ele me faz repousar em passo verdejante. Quando Davi,
Ele fala repousar em paz, porque a grama verdejante, a gente vê que Davi levava as ovelhas, né? Porque onde tem grama verdejante, tem os cavalos, tudo não tem, né? É o lugar que tem mais nutriente, né? Ele sobrevive do nutriente, tem que estar bem fresquinha, grama verdinha, né? Aquilo é um nutriente, né? Supre eles as necessidades das ovelhas, para que elas não se desgastem, não se desidrata, né? Seja alimentada, né? E então ele comparou assim uma forma poética do Senhor, verde, porque nós precisamos de quê? Ser nutrido pelo quê? Pela palavra de Deus. O Senhor disse que a palavra de Deus é alimento, ela é alimento para a nossa alma, né? Então ele não fala que nem de pão vive toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. O que não é alimento é comer bastante, isso aí é bobagem. Você come, daqui a pouco você está vazio de novo. Você pode ver que você come, daqui a pouco você está com fome. Você come, não se farta, não se enche. Até a gente vai ver lá, até dia eu vou ver essa palavra do Egeu, né? Egeu, acho que é Egeu, que fala que o povo comia, mas não se fartava, né? Trabalhava e o saco era furado, porque não enchia, não dava para pagar as contas, ou às vezes você via só, não tinha dinheiro. Por quê? Sabe por quê? Deus falou isso por eles. Depois eu vou ver essa palavra mais para ter mais entendimento, porque eles viviam só para as coisas deles, só pensava no dinheiro da casa deles, cuidar da casa deles, não cuidava das coisas de Deus, né? Tá vendo como é que é a palavra? É isso que eu estou falando. Então ele me faz repousar em pastos verdejantes. O pasto verdejante é você estar nutrido debaixo da presença de Deus. Se você pode estar passando situação de deserto, isso não quer dizer que você não vai passar pelo deserto. Você vai ter situações difíceis na sua vida, de aflições, mas você vai ser nutrido ele faz repousar no Senhor. Se você confia no Senhor, você está repousando em Deus, sabe que tudo que está acontecendo na sua vida está no controle, do domínio da mão de Deus. Então você sabe que você vai ter que passar por aquilo, mas só que Deus está ali te amparando. Não foi a palavra que Deus falou hoje? Não foi em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31, que Deus é bondoso e misericordioso? Amém? Que Ele é o Deus que não desampara o seu povo. Ele não destrui, porque Ele fez uma aliança com o teu povo, para a geração de toda a geração do seu pai, do seu antepassado. Então esse é o nosso Deus, Deus de promessa, Deus de milagre, Deus que cumpre aquilo que fala. Você tem que crer na palavra de Deus, aleluia. Não pode duvidar do Senhor. E Ele está falando, aleluia, glória a Deus. Então o Senhor está falando que repousar é o tempo das aflições, é o tempo da angústia, né? Então nós temos que repousar no Senhor. Então Ele vai fazer repousar, é você descansar nele, colocou na mão do Senhor. Eu estou passando uma situação dessa, o Pai é cuidadoso, o Pai Ele sabe a sua necessidade, sabe o que você está enfrentando hoje, mas Ele manda acalmar teu coração. E é isso que a música está falando aqui, ó. Acalma meu coração, né? No instrumental aqui, o vento tá soprando, mas é te adorando. Eu venço uma da aflição, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. É isso mesmo. Se você está debaixo da palavra do Senhor, da presença, ouvindo o que Deus está falando no seu coração, guardando cada palavra, se alimentando dessa palavra que o Senhor está liberando nas nossas vidas, sabe? Se alimentando, saber que não, Deus falou assim para mim acalmar meu coração, que tu está no ponto dele. Você começa a profetizar na sua vida. Quando estiver passando um momento difícil agora, você fala, não, Senhor, o Senhor disse, você usou a tua serva, falou que é para me acalmar. E vai acontecer. Não, é só saber esperar, confiar no Senhor. E vai acontecer quando você coloca sua confiança no Senhor. É como se você estivesse depositando dinheiro ali na conta, na poupança para comprar alguma coisa. Ela vai fazer o quê? Ela vai dar juro depois do dinheiro. Não vai dar juro, você não vai ter um retorno daquilo que você está guardando, não está economizando, está para que você quer comprar um carro, uma casa. Então vai ter, isso é Deus, deposita a sua confiança, né? Espera, confia. O tempo do seu Deus vai agir, vai fazer as coisas acontecer conforme a vontade dele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele faz me levar junto às águas de descanso. Seria água que a água viva é o Senhor, né? Ele falou para aquela mulher samaritana lá no poço que ele é a água que ele daria para ela, é a água que ele daria que ela não jamais teria mais sede, não teria mais sede, né? Que a água não é a água que essa que nós todos acabamos com sede. Então é a água da vida, a vida eterna. Então é essa água que nós precisamos. É essa água que faz descansar, está aproximando Deus da salvação, da libertação. Nós somos libertos. Então essa água nos leva a descansar. Quem leva a descansar? Jesus Cristo, né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Se nós andar no caminho do Senhor, debaixo da palavra do Senhor, guardando a palavra, guardando o mandamento, ouvindo Deus, né?
nós estamos sendo abençoados, Deus vai cuidar de nós, porque o Pai é misericordioso. O Pai não vai te desamparar, não vai me desamparar. O Pai quer cuidar de nós, Ele quer, mas basta nos querer. Porque muitas vezes nós estamos passando dificuldade, situações difíceis, aflições. Sabe por quê? Porque nós não colocamos a nossa confiança no Senhor, nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, queremos resolver com as forças do nosso braço, das nossas mãos. Nós só vamos sofrer, fazer empréstimo por cima de empréstimo, para pagar conta, nós só vai acumular mais empréstimo. Tomar decisões precipitadas, sem orar, sem pedir para o Espírito Santo te iluminar sua mente, dar um direcionamento, você vai quebrar a cara ou vai trazer consequências seríssimas. Nós temos que estar buscando a Deus, pedindo ao Senhor que nos auxilie, venha nos amparar, venha nos ajudar no momento que nós estamos passando de dor, de luta, no momentos desertos, porque todo mundo tem uns desertos que são assim, que a gente fala assim, meu Deus, eu estou passando uma situação difícil. Vai sim, porque o Senhor está liberando palavras, o Senhor está alimentando com a palavra. Ei, filho, pode contar comigo, é assim que você mandou assim, eu estou aí para te amparar você nesse momento, eu vou te ajudar, acalma teu coração aí, descansa em verdes pastos, né? Fica nutrido na minha palavra e você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, você vai ver o que vai acontecer aí nesse cenário, porque Deus, o cenário de caos, de problema, de deserto, esse aí é o cenário próprio que Deus vai agir aí. É esse cenário que Deus vai fazer um milagre acontecer. Como ninguém vai pensar que vai acontecer, pode achar e falar assim, isso aí, nada, você só fala, não acontece nada, a vida acontece assim. Ao momento que o Senhor não precisa mostrar o que Ele vai fazer, não. Ele não vai, não, Ele vai estar agindo já, o céu está se movendo. A gente está sentindo já. Quem não está sentindo, você está sentindo Deus falar que as coisas vão acontecer. Então, quando você começa a olhar para Deus, olhar para o céu, focar na verdade no Senhor, você sabe que no hospital as coisas já estão se movendo. Você já vê aquilo, mesmo que você não tenha, não concretizou, você já sabe o que vai acontecer. Uma vez, eu sempre sou assim que eu gosto, quando eu tô bem assim, né, eu começo a pensar muito, eu começo a mentalizar aquilo que eu quero. Meu Deus, eu já fico vendo aquilo, sabe? Às vezes eu vejo coisas e falo, meu Deus, isso vai acontecer, eu quero ver isso acontecer, sabe? Mas é uma coisa boa, e acontece. E Deus, às vezes eu tô assim quietinho, às vezes eu falo, Jesus amado, vem uma resposta de Jesus, é isso mesmo. Deus, Ele está sempre falando com a gente, que as pessoas não acreditam, mas Deus está falando com ela. Imagina, Deus está falando com ela, Deus está falando comigo, está falando com vocês agora. E as águas tranquilas, a água de descanso é essa água é a água que nós temos que descansar no Senhor, é acalmar nosso coração, né? É acalmar. Você não vê lá eles estavam com Jesus lá no meio do mar, né? Jesus foi dormir lá, depois de um dia de pregação, né? Atravessou do outro lado da margem, subiu na polpa do barco e ficou lá no barco e foi dormir. E eles começou aquela tempestade, que não era uma tempestade normal, né? Era uma tempestade, mas até por ser uma tempestade que o inimigo se levantou ali, né? E Deus permite o vento forte, né? E aí, cara, Jesus, né? Fica chamando, mestre. Não se importa que pereçamos, né? Não se importa que perecemos, aleluia, né? Aquela música, eu não lembro, mas é tão bonita essa outra música da tempestade, né? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque está com medo é só confiar. O barco não afunda se eu não andar. E se eu quiser tu anda sobre o mar. Fui eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. E um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei que outro lado você vai chegar. Você vai chegar onde Deus colocou no propósito que tem na sua vida. E tudo que você pediu a Deus, se você apresentou a Deus de todo o seu coração e da tua alma, que Deus fala na palavra dele, você colocou ele em primeiro lugar, primeiro a Deus, né? E colocou tudo no seu coração, buscar o Senhor de todo o teu coração, você vai achar ele. E ele vai cumprir o que ele prometeu. Amém? Se ele colocou um sonho no seu coração, vai acontecer. Você tem que pegar essa palavra e crer em nome de Jesus, porque eu creio, hein? Deus é tremendo, maravilhoso. Eu falo isso porque Deus é da minha vida, é maravilhoso. Eu sei que tu passou dificuldade, muita até, mas hoje essa palavra Deus falou, olha, eu não vou te desamparar não, eu não vou te destruir. Eu sou bondoso e misericordioso. Se você buscar eu de todo o seu coração, você me achará. Então vamos buscar Deus, vamos ser isso que Deus quer. Buscar a ID também, tá? Esse ID para pegar o evangelho da criatura. Hoje é o momento de você provar que você crê na palavra de Deus. Que você crê no que Deus está falando no seu coração. É hora de você mandar essa palavra que está sendo pregada aqui, que é bom para você. Você tomou posse dela, manda para aqueles que estão precisando também. Assim como você está precisando, ou se você não está, manda para quem precisa. Porque essa palavra ela vai trazer
esperança, cura, libertação. Às vezes precisa tomar uma decisão, pode tomar uma decisão até, a pessoa pode tomar uma decisão até perigosa, pode ter consequência seríssima. Essa palavra vai trazer vida e esperança, e vida e abundância, que Jesus é a vida e abundância para nossas vidas, né? Então tem que fazer a vontade de Deus. A gente também tem que fazer. Tem que ser, porque Deus falou lá do Egeu, lá do livro do Egeu, porque eles estavam só pensando em ganhar dinheiro. Aliás, nós estamos vendo o mundo hoje, e essa palavra vou ministrar ainda. Deus vai tocar, Espírito Santo. E a gente está vendo no mundo hoje que as pessoas só pensam em se divertir. Pensa bem. É festa, é viagem, é divertir, é tudo assim. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para ir na casa do Senhor adorar. O culto é 2 dias por semana, ou até 3 dias, porque tem o culto das mulheres. Vai, né? A pessoa vai, um dia fala, não, porque eu trabalho, não sei o quê, tenho minha vida. Não, todo mundo tem a vida, mas só que Deus, ele já deu uns compromissos, né? Mas nós temos que ter tempo para Deus. Nós temos que ter tempo para Deus, né? Porque o que Deus dá para você, acabei de falar, Ele dá o ar para você respirar. Você está respirando graças a Deus. Graças a Deus, dai graças a Deus, graças a Deus. Quando você respira, você está trabalhando, você tem sua família, tem sua casa, tem gente que precisa de um oxigênio para respirar. Você viu na pandemia? Quantas pessoas morreram sem ar, né? A gente tem que voltar lá e ver, entendeu? Tem que ter graças a Deus que nós estamos respirando hoje. Você está vivo, está na sua casa, está trabalhando, você tem sua família, tem seu marido, você está pagando aluguel, você não está, não importa, dê graças a Deus. Isso nós temos que agradecer a Deus. Nós temos que falar, Pai, obrigado pela minha casa, pela dificuldade, tudo coberto para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então nós temos que ser gratos no dia, agradecer ao Senhor, né? Como Deus é bom, Ele é bondoso e misericordioso. Ele é bondoso, Ele é o Deus que ampara. Ele não é um Deus que desampara nós. Aí Deus também não está vendo religião, não discrimina nós, porque o cara é bandido, o cara é drogado, o cara é macumbeiro, essas coisas. Ele ama todos os seus filhos, sem exceção. Ele ama todos. Ele quer que todos nós sejamos salvos, né? É só isso que Deus quer, que sejamos salvos e que nós venha para Ele, busque Ele primeiramente do lugar, né? Entendeu? Ele já não está fazendo assim distinção de pessoa, né? Ele não fala isso, ele não tá, todos são filhos de Deus, né? Só que sou filho de Deus é o primeiro que crê na palavra de Deus, busque a Deus, né? Enquanto nós não buscamos a Deus, não cremos em Jesus, o Filho de Deus, nós não podemos considerar também tão filho de Deus assim. Todos são num contexto que Deus criou, a criação, criatura de Deus. Todos são criatura do Senhor, amém? Quando nós se convertemos, buscamos a Deus, colocamos o Senhor primeiramente na nossa vida, nós passamos a ser filhos de Deus, amém? Enquanto isso, nós somos toda criatura. Deus formou todas as coisas, não foi toda criatura. Nós somos criatura. Quando nós se convertemos, buscamos o Senhor, todos somos filhos de Deus, todos, né? Somos criação de Deus, né? Mas quando nós colocamos, Deus já chama assim, meus filhos de Deus, né? Então somos filhos de Deus, aqueles que buscam. Por isso que Deus colocou, separou um povo dele lá, as pessoas falam, mas não, separou sim. Lá não se viu que quando as pragas veio no Egito, quando vão botar na história, os egípcios foram todos atacados pelas pragas. Eles acreditavam em outro Deus. Não era Deus, não era o Deus de Israel, não era outro Deus. Então, o único Deus. Eles colocavam outros deuses. Então você pode ver que atingia eles. O povo de Israel, as pragas vinham, não atingia eles. Porque Deus fez uma distinção dos filhos de Deus. Amém? Então as pessoas podem pensar que não, mas Deus fez nessa parte sim. Porque se você crê no Jesus, se você crê no Senhor, que é o único Deus, o Salvador, que ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, está na descida do céu, está sentado de Deus Pai poderoso e há de vir julgar os vivos e mortos. Então você é filho de Deus, você é um filho de Deus, você crê em Deus, né? Tá bem? Agora se você começa a adorar outras coisas, crê só no mundo, só as coisas do mundo, você tem que tomar cuidado, né? Aqueles filhos de Deus é aqueles que crê no Senhor, né? Mas eu acredito que todos somos, né? Porque todos nós cremos, né? A gente sabe que todos nós cremos no Senhor, sabe que tem uma força maior, um único Deus verdadeiro, né? Então essa é a palavra para todos aqueles que são filhos de Deus, mas todos somos mesmo, todos cremos. Eu acredito que todos aqui que estão vendo esse vídeo creem, né? Em nome de Jesus, amém? Então vamos clamar o Salmo 23 com muita fé, confiança, que Deus liberou muita palavra aqui, graças a Deus, essas palavras de Deus vêm para nos dar força para nossa alma, né? E saber que Deus, podemos contar com Deus todo dia, né? A gente pode contar com o Pai, né? Ele ama a gente, né? Ele nos amou primeiro, não importa o que você seja, não importa o que você anda fazendo por aí, não importa que você está errando, não importa, ele vai continuar te amando, porque Ele é Deus, Ele ama. Ele não
ama nós porque eu prego bonito, eu sou uma pastora, porque eu tenho uma mansão, porque eu sou famosa, porque eu sou rica, sou bonita, nada disso. Ele ama porque eu sou, porque nós somos, né? Ele é aquele que está lá na rua, jogado lá fora, que não tem casa, está comendo lá, até lixo. Ele é filho de Deus também. Deus ama aquele ser, né? Você vê a história do Lázaro e do rico, né? Deus ama. O Lázaro foi logo direto para o céu, o rico foi para o inferno, né? Então Deus ama. Então não existe esse negócio de que o mundo prega isso, né? Que não prega, eu digo assim, no sentido de nós mostrar para nós que quem é mais bom é quem tem dinheiro, quem tem poder, não sei o quê, é mais importante, que nem os políticos, a frescura aí, essas coisas, isso não é nada, isso aí, ó. Isso acaba tudo. Quando a pessoa morre, acaba tudo aqui. Até a roupa do corpo é uma pessoa que vai escolher pra você, tá? Que nem é você que vai escolher a roupa. Às vezes que você quer antecipar, né, Credo? Você que prepara já o caixão, já. Deus me livre, nem quero pensar nisso, amém? Mas é verdade, tá bom? Vamos clamar o Salmo 91, perdão, 23, com muita fé, o Salmo de Davi. Davi foi fiel a Deus, viu? Ele fazia as coisas erradas dele lá, que ele errava, né? Como nós erramos. Mas o Davi, ele era fiel a Deus, como a gente sabia que podia contar com Deus o tempo todo, né? Ele colocava as aflições dele para Deus e reconhecia a soberania de Deus, o Senhor, né? Como Deus Salvador, e sabia que só Deus podia ajudar ele, né? Assim como nós tem que ter essa consciência, Senhor, eu não posso fazer isso não, o Senhor tem que me ajudar, se o Senhor me ajudar, eu não vou conseguir. Já tem que começar a falar, Pai, me ajuda aqui, Senhor. Eu não tô bom, eu já vi com uma sacola do mercado pesada, eu sempre teimosa, vou comprar um carrinho. Essa coisa dos lados pesada, né? Jesus, eu vou embora. Aí eu falei assim, Deus, me ajuda aí, me dá força aí, que seu braço é forte. E eu vim trazer. Eu falei, chegar em casa, eu vou ficar amanhã, o braço doendo. Meu braço vai doer, porque eu tô de peso dos dois lados. Não nada, Jesus não deu nada. Eu falei, Deus me ajuda. Eu falei, Deus me ajuda, porque era pra mim estar com o braço quebrado, doendo, porque essa foto tava pesada, viu? Eu vinha riada assim, né? Mas eu vinha, parava, mas vim. Glória a Deus, eu cheguei em casa, falei, glória a Deus. Então vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome agora. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Glória a Deus. Preparas uma mesa na presença dos inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice faz transbordar. Bondade, e misericórdia. Certamente seguirão os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Na casa do Senhor para todo sempre, está na presença de Deus, amém? Fazer com que o Senhor seja a nossa morada. Então, Deus é bondade e misericórdia. O Senhor usa a tua bondade e misericórdia nas nossas vidas, todos os dias, né? Nós saímos para trabalhar, nós voltamos, graças à misericórdia de Deus, né? Então Deus é bondoso, então ele fala porque ele falou aquela palavra no Deuteronômio, capítulo 4, que Deus é bondoso, ele não vai desamparar, é o nosso Deus, ele é o nosso Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, nosso Pai, né? Ele não precisa, mas aquele que buscar de todo o coração, o achará, ele falou, né? Então sabemos que Deus está falando para nós, filho, está passando dificuldade? Não busque, vem a mim, né? Tira todas essas coisas assim. Porque muitas vezes a gente tem medo de chegar em Deus. E não já aconteceu comigo. Tanta coisa que eu já fiz de errado, eu já fui chegar em Deus e falei, mas não vou chegar a Deus. Quem sou eu para chegar em Deus? Eu fiz tanta coisa errada, né? Preciso não, né? Porque às vezes a gente erra tanto com Deus, né? Faz tanta coisa errada no mundo. E a gente vai chegar em Deus como, né? Pai, quem sou eu para chegar perto de você? Quem sou eu? Aqui, a gente quer aquela consciência, quem sou eu para chegar? Né? Mas Deus não quer saber disso. Ele quer a gente assim mesmo. Que a gente aprenda a ser humilde. Reconheça que não somos falhos. Não está pregando perfeição, não. Não, Senhor, me perdoa. Eu menti, eu enganei, eu fiz isso errado. Me perdoa, né? Eu sou assim, meu pai, eu não quero ser assim. Você fala assim, eu não quero ser mais assim, me ajuda. Senhor, eu preciso trabalhando em você para você melhorar, né? Ser uma nova pessoa. Porque a gente, quando faz as coisas erradas, a gente tem essa consciência no nosso coração, que nós não estamos fazendo as coisas erradas, magoando uma pessoa. Quando você fala mal de uma pessoa, você xinga, ou briga, ou trai, mente, ou rouba, sei lá, ou sei lá, tanta coisa acontece. Lembre que tudo que você está fazendo, você não está fazendo para o teu irmão, e nem ele está fazendo para você que está te atingindo. Tudo que você faz de mal para o outro, você está atingindo, você está atingindo o seu irmão, ou está levantando, você está levantando contra Deus. Você está levantando contra Deus, porque Jesus passou por isso, né? Ele foi acusado, né? Ele foi zombado, né? Agora que ele apanhou, né? A gente sabe, né? A história de Jesus, né? Mas a gente tem que repetir a história de Deus. E quem somos nós? Não passamos também, né? Então a gente sabe disso. É por causa do nome de Jesus, não é por causa de nós, a perseguição. É por causa de Jesus que tem
colocar isso no seu coração, amém? Amém? Fique com Deus. Então o Salmo 91, a palavra é essa, né? Em pastos verdejantes, né? Descansai nas águas, Deus leva as águas tranquilas. Ele nos leva junto às águas, leva a quê? Junto ao descanso, a buscar a presença, está? Descansar no Senhor, confiar que Deus está falando a palavra dele. É isso que ele está falando. Descansa em mim, confia em mim. O que eu falei, eu vou fazer. Eu não vou te desamparar, não. Eu não vou te largar, não. Só você confiar em mim. Você não ficar duvidando e não sendo incrédulo na minha palavra. Você confiar, vai acontecer aquilo que você quer também. Então, por exemplo, que Deus ele realiza sonho. O nosso Deus continua realizando sonhos. Ele é um Deus de promessa. Ele é o caminho do deserto. É o caminho que abriu no mar. Ele é o caminho. Agora, lembra que João Batista falou que a voz que clama no deserto é a voz do Senhor. Glória a Deus, né? É aquela voz que sabe, você está ali pensando, meu Deus, e Ele está ali, né? Glória a Deus, o Senhor está sempre conosco, sempre está contigo, está comigo, amém? Para nos fortalecer, nos ajudar e nos nutrir, né? Porque a palavra dele nos nutre da vida, da esperança, da força para o dia de ano, porque o dia mal existe, né? Em Efésios fala que a armadura de Deus, que Deus fala, é receber a armadura de Deus contra esse lado do inimigo, contra os ataques. Então tem a armadura, a gente sabe que tem o capacete, tem a espada, tem a couraça da justiça, né? Então a gente sabe que o soldado para a guerra tem que ter todas essas armas, senão o inimigo, derruba ele e mata ele na hora, né? Então aí cada arma tem um significado. Um dia eu vou vir falar da palavra de Deus, né? Efésios 6, né? Efésios é a couraça da justiça, a armadura de Deus, né? Amém? Que Deus abençoe, fique com Deus. E o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, né? Se Deus está conosco, nada nos vai faltar. Não vai faltar força, coragem, vida, saúde, esperança, alegria, né? E disposição e perseverança também na fé, que nós temos que ter, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, uma boa noite e a paz do Senhor, amém?